Fala, nação, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que muito bom, tá? Pelo menos foi enviado para mim, falou que era um vídeo muito bom falando sobre esse falso império europeu, né? Que o pessoal da Europa é o melhor futebol do mundo e o futebol brasileiro é um futebol várzea. Depois que o Flamengo meteu 3-1 no Chelsea, passou o carro, Botafogo venceu o PSG, Palmeiras empatou com o Porto e o Fluminense também empatou com o Borussia. Os caras já estão vendo que o bagulho não é muito bem assim. E esse vídeo aqui vem explicando, né, sobre essa propaganda enganosa, essa fake que falam que o Brasil é um país que deve ser a 10ª liga de futebol. Vamos dar uma olhadinha aqui, lembrando que os direitos eu tô colocando aqui na descrição do vídeo, os créditos, né? Tá aí do canal Victorando Fute. Eu já vi uns 2 vídeos desse canal e eu achei muito maneiro. Vamos dar uma olhadinha agora. O Flamengo também faz história e não só vira o jogo pra cima do Chelsea, como mete um 3-1 gostosinho nos caras. Com gols de BH, Danilo e o Wallace Ian, o Flamengo mantém o Brasil invicto no Mundial de Clubes, provando que nós somos o país do futebol, irmão. E não é só a queda da Europa, é a ascensão da América do Sul, meu pai. E aí eu te pergunto, torcedor do Flamengo, você gostou de colocar os ingleses na roda? Você colocou o inglês na roda? Você vai ver isso. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na análise com Victorando Fute. E hoje tá liberado me chamar de BH, tá? Eu sei que vocês vão falar, ai, parece o BH. Hoje tá liberado, papai. Pode comentar, parece, meu parceiro. Mesmo. Então vamos pro vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E repara só. Para tudo, só vou dar uma paradinha agora. Olha que plano de fundo maneiro, cara. Adriano na parede, Zico também na parede. Responsa, o Pão de Açúcar ali atrás ficou... Background ficou maneiro, hein? Vai! Como eu gravei o primeiro tempo, desanimado, e depois como eu gravei o segundo tempo. Só repara, não vou dizer mais nada, vamos pro vídeo. Bom, sai a escalação do Flamengo pro jogo e o Felipe Luiz fez algumas alterações, né? Algumas que muita gente não imaginava. A primeira que fez grande repercussão foi a saída do Léo Ortiz, que jogou muito o primeiro jogo. Mas tem aqui agora a volta do Wesley pra lateral direita, no lugar do Varela, que fez um excelente jogo na primeira partida contra o Esperance, cara. Então o Felipe Luiz, com essa alteração, mostrava que queria um time mais ofensivo. A gente vai falar do Wesley daqui pra frente, né? Mas tem também a presença do Plata no lugar do Pedro, né? O Pedro que, sem a bola no primeiro jogo contra o Esperance, foi abaixo. Ele não tem essa característica de ajudar bastante defensivamente. E como o Chelsea era considerado um time mais forte, né, que exigia um esforço defensivo maior, dá pra se entender a razão pelo qual o Felipe Luiz mostrou que queria um pouquinho mais de velocidade lá na frente, né? Queria mais o pessoal... Perdeu a bola, voltar marcando. E o Pedro, infelizmente, ele não tem essa recuperação. Ele não é tão móvel assim. O Pedro sabe fazer um pivô, sabe pegar e prender a bola. Agora pegar e sair correndo atrás de um cabeça de área e um zagueiro não ia dar. Então deu para entender mais ou menos o que o Felipe Luiz fez. Até na hora que ele tirou o Arrascaeta e colocou o BH para ter mais mobilidade, mais velocidade o time, né? Seguindo... Luiz optou por colocar o Plata, que é um cara mais rápido, mais veloz, né, e que conseguiria ajudar também defensivamente e poderia dar profundidade no Flamengo num passe mais longo e ter mais profundidade realmente, né? E aí, o Flamengo mantém um meio-campo com Jorginho e Pulgar, que jogou muito bem no primeiro jogo, e daqui pra frente eu já falei de todas as alterações, né? Arrascaeta mais na frente, Luiz Araújo um pouco mais centralizado ao invés de jogar na ponta, que é de costume, e o Gerson ali formando aquele meio, aquela trinca, mas o Gerson Coringa pisando em todas as áreas do campo. E aí o jogo começa, cara, e o Flamengo começa dominante no jogo, cara. Os primeiros minutos só dá Flamengo na partida, meio que mostrando, dando aquela alegria pro torcedor e mostrando já nos primeiros minutos a gente já conseguia ver, logo com 1 minuto e meio a gente já conseguia ver como que ia ser a cara do jogo. Ao contrário do que foi o jogo do Botafogo, que foi uma pressão insistente do PSG no campo defensivo do Botafogo, sufocando o time sem muito... O jogo do Botafogo foi isso daí, né? PSG massacrando, amassando o Botafogo. O Botafogo pegou uma bola, chutou gol e voltou e se defendeu até o final. Jogo do Flamengo não, foi superioridade do princípio ao final, do minuto 1 a 90. Flamengo caindo pra dentro. O jogo era pra ter sido, vamos falar na verdade, sem clubismo. O jogo não era pra ter sido 3-1, era pra ter sido 4-5. O Flamengo perdeu o gol, o Plata perdeu o gol, entendeu? Então, logo no princípio do jogo, com 3 minutos, o Flamengo já tinha perdido 2 gols na cara, né? Espaço pra tabelar, pra tocar. O Chelsea já mostrou que ia vir pra jogar e ia deixar jogar também.
E aí, com 2 minutos, o Luiz Araújo erra um passe, né? O Flamengo consegue ganhar uma bola ali numa pressão. E o Luiz Araújo tem a opção de dar um passe pro Plata, que ia sair na cara do gol, ou pro Ayrton Lucas, que tava passando no corredor, que também sairia na cara do gol. E ele erra o passe pro Plata, né? Logo em seguida, no outro lance, mesma coisa, o Flamengo recupera uma bola na entrada da área e o Arrascaeta tem a opção de dar um passe pro lado esquerdo, que no caso era o Luiz Araújo também, se não me engano, ou era o Ayrton Lucas, mas ele chuta, prefere dar um bico e isola a bola. Então assim, o Flamengo criou boas chances logo nos 5 primeiros minutos, mas demonstrou muito nervosismo com a bola no pé, cara, muita ansiedade, e a gente vai falar disso daqui pra frente, mas parece que aconteceu alguma coisa ali nos bastidores, que os dois times estavam bastante nervosos, né, cara, sendo mais agressivos e tal. Porém, o Flamengo marcando pressão ali em cima do campo de defesa do Chelsea, e com 5 minutos consegue achar um contra-ataque onde o Delap sai na cara do Rossi, que faz ótima defesa, cara. E aí a gente já consegue ver que o jogo ia ser isso, lá e cá, os dois times querendo jogar, os dois times dando espaço, mas até o momento o Flamengo tinha construído mais chances ofensivas. Aos 13 minutos, uma bola morta no meio campo, o Wesley tem a opção de dar um bico pra frente, tem a opção de dar um bico pra lateral, tem a opção de dominar e tocar pra trás pro Rossi. Ele faz a única coisa que ele não poderia, que era errar o passe ali naquela região do campo, que cai nos pés do Pedro Neto, que é muito rápido, botou na frente, ninguém alcançou mais ele. A partir do momento que o Pedro deu o primeiro tapa na frente, quem tava torcendo ali só tinha a esperança do Rossi pegar, né? E aí o Wesley falha mais uma vez essa sina do Flamengo de em jogo grande, que não pode errar. O Flamengo sempre erra de começo, cara. Foi assim com o River Plate, que o Ilharão e o Gerson erraram ali dentro da área. Foi assim com o Palmeiras, que o Flamengo cresceu no jogo, tinha empatado com o Gabigol, cresce no jogo, vai pra prorrogação jogando melhor, e aí o Andreas entrega pro Daverson. E agora, mais uma vez, em um jogo gigante, um erro individual, e o Flamengo sempre saindo atrás nesses grandes jogos, cara. Assim, a torcida do Flamengo meio que já tá acostumada com o Flamengo sair atrás em jogo grande. É uma coisa que faz parte da identidade do clube, parece, irmão. Não tem como, assim, o Flamengo vai jogar um jogo grandioso. Cara, se é dentro aqui do Brasil, beleza. Se é final de Copa do Brasil, se é final se é um jogo importante do Brasileirão, os caras jogam como se estivesse jogando qualquer jogo, já é um time experiente. Só que quando o elenco do Flamengo tá um pouco nervoso, acontece esse tipo de coisa, né? E aí é um erro fatal que dá uma desmotivada, acho que até nos jogadores, dá uma quebrada na estratégia do Filipe Luís, que demonstrava que o Flamengo ia dominar o primeiro tempo, como dominou, né? Mesmo com o erro do Wesley, o Flamengo dominou a maioria das partes das ações ofensivas, o Chelsea sem criar quase nada, o Caicedo muito nervoso, tinha algum problema pessoal aí com o Flamengo também, querendo brigar e tal, o jogo muito nervoso, muito amarelo pra lá. Aos 22 minutos, tem uma falta, o Flamengo consegue fazer uma tabela ali com o Gerson, isso aconteceu 2 vezes, que o Wesley sofre uma falta ali perto da área, e aí a gente já começa a achar que o Wesley vai esquecer um pouco a falha, né? Só que assim, na minha impressão ali no primeiro tempo, sem querer queimar o Wesley, sem emocionalismo, mas eu acho que seria interessante tirar o Wesley no primeiro tempo, porque, cara, um erro desse num jogo desse, o cara sente, mano. Ele não vai conseguir mais ser o cara que ele seria ofensivamente, porque ele perde confiança, né, cara? E aí com os 29 minutos, tem uma falta ali na bandeirinha de escanteio, que prova que o clima tava nervoso ali, e o Léo grita na cara do Delap ali, né, tem umas provocações, Delap na verdade, levanta assim, dá uma cabeçada na altura da virilha do Léo. Aí você fala, esse rapaz gosta de uma virilha masculina, né? Esse rapaz quer dar uma do Léo. Aí você fala, esse rapaz... Calma aí, deixa eu até voltar. Dá uma cabeçada na altura... Olha só, cara, tá de brincadeira, né? Como que um cara faz isso, cara? Entendeu? O Léo Pereira deve ter dado com um saco na testa dele. Da virilha do Léo. Aí você fala, esse rapaz gosta de uma virilha masculina, né? Esse rapaz quer dar uma cheiradinha na virilhinha do Léo. E o Léo fala, na minha virilha não, papai. Cheira outra. Então a gente viu um gosto particular aí do... A gente viu um gosto particular do Delap aí, que queria dar uma cheiradinha numa virilha, mas assim, tem o Marcos Braz que gosta de morder virilha, só que o Marcos Braz não tá mais no Flamengo, então ele tem que dar uma ligada pra ele e tal, que essa parada de virilha é mais com os caras. Calma aí, falar outra coisa. Não sei se vocês estão acompanhando, o Marcos Braz tá com mau shape agora é bodybuilder. Tá tomando aí, eu acho que a vitamina, o suco aí, tá tomando alguma coisa aí. O Marcos Braz era gordo, agora o cara tá, parecendo bodybuilder do caramba. Vamos ver o que ele tá injetando aí, hein? 7, 8, 9...
destaque no primeiro tempo pra mim, Jorginho muito bem, articulando, buscando o jogo, dando uma consistência, uma qualidade na saída de passe do Flamengo. Às vezes forçava uns lançamentos que não havia necessidade, ao meu ver, mas dá pra mostrar que é um cara que tem liderança dentro de campo e que chama o jogo pra ele, né? E aí o Flamengo começa a dominar as ações defensivas do primeiro tempo e assim, não cria mais nada. Depois tem o chute do Gerson, que é tirado dentro da área praticamente, depois de uma falta que o Arrascaeta bate dentro da área. E aí, por fim, no último lance, o Flamengo tem um escanteio que é originado nesse lance. A bola é batido curta, dado no Wesley, que tenta arriscar de longe, mas assim, chuta muito fraco. O goleiro faz uma defesa muito tranquila. E o jogo vai pro intervalo, em um jogo que claramente, se não há o erro, o Flamengo poderia sair ganhando, mas devido a um erro, o Flamengo vai pro intervalo perdendo. O pensamento, o empate agora é lucro no intervalo, né? Pelo menos os torcedores que estavam assistindo a minha volta pensou, pô, se a gente empatar esse jogo aí, se não meter um gol até os 30, vamos torcer pra gente empatar, porque empatando nossa situação não complica, a gente não tem que chegar pro último jogo tão pressionado. E aí começa o segundo tempo, né, rapaziada? Eu pensei que ele ia tirar o Wesley, que o Wesley podia estar nervoso, dar aquela... Mas não, o homem bancou o Wesley e falou, você vai ser o meu ponto de refúgio aqui pela lateral direita, você que vai afundar nos caras. E calma, o Filipe Luís tinha um plano. Aí beleza, o Wesley começa muito bem o segundo tempo, muito parecido com o que tava no primeiro, ali o Flamengo tendo os domínios das ações, mas assim, tomou um sustinho de começo. Mas aí o homem Filipe Luís fala, eu tenho um plano, bota BH. Quem falar que ele parece comigo, pai, pode comentar, hoje tá liberado, papito. Hoje tá liberado, certo? Aí entra Bruno Henrique no jogo. E aí o Flamengo começa a crescer absurdamente. E quando ele entra, eu falei, o Flamengo precisa de um cara que tenha estrela. O Flamengo precisa de um cara que não pipoca. E o Bruno Henrique é impipocável. Ele é o rei dos clássicos. No jogo contra o River, quem faz a primeira jogada pro gol do Gabigol lá, que ele dá a bola pro Rasca, é o homem. Nunca pipocou em jogo grande, né? E aí ele bota o homem que tem estrela, irmão. Que tem estrela, certo? E aí o Flamengo começa a crescer no jogo. E depois de uma fatiada na área, aquela fatiada deliciosa, manteiguinha no pão, a bola sobra e aí tem só a cucuruzada do Plata pro BH que chega, mano, e mete o gol. Nessa hora aí, ninguém via mais nada. Os pelos arrepiados do braço, todo mundo gritando, acordou. Cara, na boa, vou falar pra vocês, eu tava vendo aqui do estúdio. Eu tenho essa cadeira gamer aqui, ó. Essa cadeira não é das melhores não, tá? É bem vagabundinha. A malandra, eu quase quebrei essa cadeira aqui. Eu levantava, socava, jogava ela no chão. Imagina quando o Flamengo pegou e fez o segundo gol. Porra, minha mulher ficou revoltada aqui comigo. Quase eu estourei aqui o estúdio todo. Vamos seguindo. Todos os vizinhos, certo? Uma estouração de fogos aqui, lá ele. E a torcida do Flamengo começa a inflamar, meu parceiro. Gol do Flamengo, empatamos o jogo. A gente que já tava só nós criando no primeiro tempo, né? Tinha tido a chance que eu acabei de falar do Gerson, do Plata, que acabou errando. 63 entra Nicolas Jackson, que valeu 1 bilhão, valeu não sei quantos milhões. Calma, Jackson. Nicolas, calma. Porque aos 66, apenas 3 minutinhos depois, meu parceiro, 3 minutos depois, gol do Flamengo depois de um cruzamento na área. Jogada muito parecida com a do primeiro gol, Gerson Escora e Danilo, que foi a opção do Filipe Luís. Esse jogo foi uma aula do Filipe Luís. Eu nunca vi um treinador ser tão abençoado em uma partida, cara, porque tudo o que ele mudou deu certo, tudo. Ele botou BH no jogo, BH fez gol. Ele bancou o Léo Ortiz, mesmo sendo muito elogiado na primeira partida, e colocou o Danilo por opção tática dele. O Danilo meteu o gol. E a gente vai falar ainda da outra opção. Calma, vai chegar lá, papai. A gente vai falar ainda das outras alterações de Filipe Luís. E aí, aos 67, os caras ficaram loucos, eles que já estavam batendo em todo mundo. Nossa, Nicolas Jackson é expulso, né? Então eles começaram a sentir um pouco do dedo do rival, não. Sentiram o dedo do Filipe Luís e pegou no ego deles, que eles acham que eles são os top do mundo, mas tá provado já pro planeta inteiro que o país do futebol é o Brasil, meu irmão. E aí o Nicolas Jackson é expulso, o Caicedo, que tava todo eufórico, meu Deus, sumiu. Baixou a bolinha. Cadê o Caicedo, rapaziada? Não tô vendo o Caicedo. Caicedo chegou, começou o jogo, dando pernada em todo mundo, gritando na cara, querendo arrumar confusão, chegando, porra, pesado. Quando aconteceu isso, ele sumiu do jogo, cara. Você não via nada dele. Ele pegou e simplesmente sumiu. Caicedo.
E aí, aos 76, meu parceiro, tem a jogada e a bola sobra pro Gerson, né? E aí o Gerson já fala isso até na partida contra o Equador, que ele errou gol. No Flamengo ele faz isso com frequência. Gerson é um monstro jogando bola, mas é alérgico a gol. O homem não sabe fazer gol. O último gol que eu lembro desse homem foi no Campeonato Brasileiro no ano passado. Então assim, o Gerson tem uma certa dificuldade pra fazer o gol e ele bate em cima do goleiro, né? E aí aos 79 a gente já vê a torcida do Flamengo e todo mundo elogiando muito o Wesley, que ele conseguiu deitar no jogo. Então o moleque deu a volta por cima em uma partida, mano. Ele já deu a volta por cima na carreira e ele conseguiu dar a volta por cima em pouco tempo dentro de uma partida, mano. Aos 81 sai Cole Palmer. Sumido, né? Ninguém viu o homem. Felipe Luiz coloca o Wallace e Ian no jogo, sempre colocando atacantes pro Flamengo pressionar ainda mais o Chelsea. Então, em nenhum momento o Flamengo se comportou como um time que não tivesse mais qualidade que o Chelsea. Isso eu achei impressionante, cara. E aos 83 minutos, depois de uma tabela linda completa, mais um gol do Flamengo, gol de Wallace e Ian. 3-1 no poderosíssimo quarto colocado da Premier League, campeão da Conference League, o maior campeonato do planeta. Não é. Quando o Cafu falou que tava muita mídia em cima da Premier League, não era tudo isso, ele foi criticado. Hoje, o tempo inocentou o Cafu também, meu parceiro. 3-1 e aí o Flamengo colocou os ingleses na roda. Aí eu te pergunto, você colocou inglês na roda ou não? Responde aí daqui a pouco. Aos 85, o Pulgar, como é de praxe, aquele amarelinho dele, aquela entrada mais dura, deixar a carimbada dele. Carimbou o Caicedo, ele não podia perder essa oportunidade. A gente conhece já como é o temperamento do nosso querido Purgazito, né? E aí aos 86, tem uma falta na entrada da área, né? Que foi essa a que o Pulgar fez no Caicedo. O Madueke chutou pra lá. Tô pra lá. E aí aos 90 a gente tem aquele gostosinho grito de olé da torcida do Flamengo em cima do Chelsea, né? Flamengo que, se não é a falha do Wesley no primeiro tempo, arrisco a dizer que o Flamengo teria feito um placar talvez maior. Mas foi do jeito que tem que ser, né? Na cara do Flamengo, que é como uma virada e com uma falha em um jogo importante. E aí aos 91, Felipe Luiz coloca Michael e Pedro, Sai Plata e Araújo. Destaque pra Jorginho, que jogou uma barbaridade. Não tem ninguém que jogou mais essa partida que o Felipe Luiz. Claro, o BH dentro de campo um monstro, mas o Felipe Luiz acertou tudo. BH fez gol, botou Danilo, fez o gol, botou o Alisson e fez o gol. Uma atuação dessa de um treinador há anos. Nota 10, eu não via. Felipe. E é isso, o Flamengo vence e faz história. Se você assistiu até aqui, gostou da análise do Vitinho, meu parceiro, deixa o likezão e sente os ingleses. Isso aí, pessoal. Então, ó, não deixa de entrar lá no canal do nosso querido amigo aí do Victorando Fute, maneiraço o canal dele. Ele fez um outro vídeo falando sobre a soberba europeia, né? Que eles falam que são demais, que foi antes desse jogo do Flamengo. Também super aconselho vocês verem esse jogo. Mas aí a resenha, ou a ideia que ele pegou, fez a leitura do Flamengo e Chelsea, ficou muito responsa também. Não deixa de curtir, compartilhar o nosso canal, não deixa de clicar no sininho para receber novidades do maior do mundo. Um abraço, até a próxima. Saudações rubro-negras.